O ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, foi à Rede Globo de televisão e teceu críticas ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu acho importante eu trazer esse vídeo aqui para vocês, meus queridos amigos, porque é ano de eleição. E agora começa a guerra das narrativas. Quando você pega uma televisão com alcance da Rede Globo e você pega uma figura como Joaquim Barbosa, que teve aí a sua figura, teve muito holofote na sua figura, naquelas brigas que ele tinha ali com algum dos seus colegas no STF, a gente brasileiro tem como instinto, quando a gente não gosta de alguém, a gente acaba gostando daquele que bate naquele que a gente não gosta. Né? Como se fosse assim, ó, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso é um grande erro, entendeu? Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas aí idolatraram, começaram a gostar do Joaquim Barbosa, né, sem saber das suas opiniões políticas. E você vai entender o que eu quero dizer, porque eu vou trazer as falas do Joaquim Barbosa aqui, e se você pensa como eu, você vai ver que são descabidas, são desnecessárias. Embora hoje ele não seja mais um ministro do STF, né, ele tem um nome de peso e as pessoas têm responsabilidade sobre aquilo que ele fala, sobre a opinião dele. Então eu vou fazer aqui um questionamento, né, como se estivesse numa mesa com ele. Vocês que me acompanham sabem que eu gosto muito das pessoas de mais idade. Eu vou fazer uma simulação de uma conversa simples, tranquila, muito cordial, né, virtual, imaginária, com Joaquim Barbosa. Como eu falei, esse ano é um ano de eleições e circulou aí pela internet um vídeo que seria de um show do Gustavo Lima, em Portugal, onde todo mundo gritou fora Bolsonaro, né? Então o que acontece? O Gustavo Lima fez o seguinte, ele pegou aqui a publicação dele, tô aqui passando para vocês aqui as telas que eu salvei, então ele colocou aqui, ó, parem de fazer montagens bizarras em meus vídeos. E o que acontece aqui? Todo mundo perguntando, mas que vídeo é esse, né? As pessoas que nem gostam de política perguntando aqui. E aí você vê aqui que nos comentários as pessoas colocaram o link que estava circulando, um link de um vídeo editado, onde a pessoa fez uma montagem, onde ali pegava as imagens do show do Gustavo Lima e colocava ali o áudio gritando fora Bolsonaro. Eu tenho a impressão que muitas das vezes isso aconteceu também nessas filmagens que tinha, como se fosse aí na sacada de prédios, gente batendo panela, gritando fora Bolsonaro, né? Circulou na internet também, chegou a viralizar na internet, um cara que colocou ali uma gravação numa caixa de som potente, um monte de panela, fora Bolsonaro, e na verdade dava a impressão para quem escutava que tinha uma multidão gritando. Na verdade era uma gravação numa caixa de som potente. Então veja bem, eu não sei se você assistiu esse vídeo, mas aqui ó, essa página, inclusive eu consultei, tá disponível ainda, Mais Goiás, né? Tá lá, ó, show Gustavo Lima é interrompido por coro fora Bolsonaro. O Gustavo Lima tomou conhecimento disso e olha só, foi lá e colocou o vídeo original, exatamente do trecho onde fizeram a montagem. Tá aqui. Na minha opinião, o Bolsonaro hoje tem 70% das intenções de votos das pessoas que votam nele, tá? Mas, imagine só, a campanha, né, de assassinato de reputação, meus amigos, ela é muito pesada. Então, imagina só, uma pessoa que vota em Bolsonaro porque tem simpatia por ele, mas não acompanha a política, né? Não acompanha. Nós aqui acompanhamos, entendeu? Mas essa pessoa que eu estou aqui colocando hipoteticamente, ela não acompanha. Ela gosta do Bolsonaro, mas não acompanha. E ela lembra que o Joaquim Barbosa um dia foi enaltecido por ações dele, por brigas dentro do STF e tal, e vê também um vídeo do Gustavo Lima, que ela gosta muito do Gustavo Lima, né, aparecendo ali no show, todo mundo falando fora Bolsonaro. Você compreende que essa pessoa que não se interessa tanto, embora tenha simpatia por Bolsonaro, pode, com esses ataques intensos, muita coisa sendo jogada na cabeça dela, ela pode mudar a sua opinião? Nós aqui que temos, né, como hábito estar inteirado de fato das informações verdadeiras, sabemos, já temos a malícia de poder compreender aonde está sendo noticiada
uma informação falsa, onde é que a gente deve buscar a informação verdadeira, a gente não corre esse risco, obviamente, né? Mas existem pessoas que correm esse risco de ser manipuladas, né? Eu creio que mesmo com manipulação, Bolsonaro não perde a maioria, né? Perde ali alguns percentuais, mas não perde a maioria. Agora, independentemente de isso comprometer ou não a eleição, meus amigos, é questão de dignidade, né? de cidadania, a gente ver uma mentira, não se calar. A gente tem que desmascarar as mentiras. Como eu tenho esse canal aqui de comunicação, eu venho fazer a minha parte, tá certo? Então vamos lá, ó. Isso aqui é a matéria da Carta Expressa. Com certeza jamais votaria em Jair Bolsonaro, diz Joaquim Barbosa. O ex-ministro do STF também criticou a antiga proximidade do ex-juiz Sérgio Moro com o atual presidente. Joaquim Barbosa revelou que jamais votaria no presidente Jair Bolsonaro nas eleições deste ano. O magistrado ainda classificou o governo do ex-capitão como desastroso. Palavras dele: o Brasil é um país estagnado, milhões e milhões de pessoas no desamparo absoluto. Nós temos uma juventude que vive em total desassossego, disse em entrevista na conversa com Bial da TV Globo. Ele ainda disse: eu não vejo o governo preocupado com esse tipo de coisa. Na conversa, Barbosa criticou a antiga proximidade do juiz Sérgio Moro com o atual presidente. Palavras dele: o pecado do Moro foi confiar em Jair Bolsonaro, entrar para esse governo. O ex-ministro também disse que Moro e o ex-presidente Lula precisam tomar cuidado. Aspas para ele: eu disse ao Moro que ele corre risco de vida. O Brasil de hoje é muito mais violento que o de 4, 8 anos atrás. Opinião é opinião. Não tem jeito. Por mais esdrúxula, por mais cretina que uma pessoa, de uma opinião de qualquer pessoa que ela venha a ter, é direito dela ter opinião, ok? Agora é muito importante a gente se atentar a fatos e confrontar opiniões com fatos. Porque uma coisa é você ter uma opinião e outra coisa é você ser um formador de opinião, né? Eu não creio, francamente, que o Joaquim Barbosa queira ser um formador de opinião, mas, naturalmente, todas as palavras que saem da sua boca acabam influenciando pessoas. Convenhamos, certo? Então, uma conversa que eu teria com o Joaquim Barbosa é perguntar o seguinte: Joaquim Barbosa, você sabe, enquanto você esteve ali no STF, que o Bolsonaro não tinha ligação alguma em qualquer escândalo de corrupção que o senhor tenha julgado. Isso é verdade ou é mentira? Nós sabemos que é verdade, mas isso também não quer dizer que faça com que o senhor tenha aí vontade, né, ou tenha simpatia pelo presidente Bolsonaro. Óbvio que não, né? Agora, eu gostaria de perguntar para você, me permita falar você, né? Somos iguais, somos brasileiros, não existe ninguém melhor do que ninguém, não é verdade? Então deixa eu te chamar de você. Esse caso, que você diz que o Brasil está muito mais violento do que 4 ou 8 anos atrás, eu pergunto, baseado em que tipo de dados você tem essa opinião? Porque é uma opinião, não é um fato. Porque os fatos apresentam, através aí de vários tipos de agências, de institutos, que a criminalidade vem caindo. O combate ao tráfico de drogas, ao combate ao crime, vem aumentando muito. Então, mas é óbvio, né? Vamos dar chance aí ao contraditório. Eu gostaria de saber, né, que dados, que informações são essas que te levam a ter essa opinião que o Brasil está mais violento, né? Aliás, eu acho que baseado, né, pegando esse gancho da violência, você diz que Lula e Sérgio Moro correm risco, né, a sua saúde, a sua vida, né, estão em risco nessas eleições. É isso? Foi isso que eu entendi? Eu estou certo ou estou errado disso que você disse? Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: isso é uma opinião tua, né? Porque eu não vi nenhum atentado contra Lula e nem contra Sérgio Moro. Houve algum atentado que eu não tenha conhecimento? Meus amigos, escrevam aí se houve algum atentado, eu não sei se houve, né?
A informação que eu tenho é que, de fato, a única pessoa que de fato correu o risco de perder a vida foi o presidente Bolsonaro. Quando? Na época das eleições. Nós sabemos, todo mundo sabe o que aconteceu com ele, o que o Adélio fez. E eu posso estar enganado também, Joaquim Barbosa, mas eu não sei, não tenho conhecimento, pode ser que o senhor tenha se manifestado aí acerca desse assunto, né? Mas eu não tenho conhecimento da tua indignação nesse ocorrido com o presidente Bolsonaro. Houve alguma indignação tua? A minha pergunta ela não é irônica, ela é sincera, tá? Vocês que me acompanham aqui, meus amigos, sejam honestos comigo. Houve alguma declaração, alguma manifestação do Joaquim Barbosa quando o Bolsonaro quase perdeu a vida? Ele ficou indignado assim também? Qual a opinião tua, Joaquim Barbosa, com relação aí à investigação que não chega a lugar nenhum? Os advogados são protegidos, tudo é sigilo, 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 para não chegar-se à conclusão do caso do Adélio. Né, saber quem que pagou, né, convenhamos. É difícil de acreditar que o cara tenha agido sozinho, baseado aí em todo o contexto da situação. Né? Da onde o cara arranjava dinheiro para poder fazer isso, fazer aquilo, cartão de crédito, computador, né? É isso, não é isso? Não sei. Eu só tenho, assim como você tem direito a opinar, eu também tenho direito a opinar. A minha opinião é que é difícil de acreditar. Eu não consigo acreditar. É verdade, é mentira? É óbvio que eu não sei e nem posso afirmar nada. Agora eu posso ter minha opinião. Minha opinião é que é difícil de acreditar. E a tua opinião, Joaquim Barbosa? Eu não sei. Eu não vi nenhuma manifestação tua. Houve alguma manifestação? Qual a tua opinião com relação a isso? São perguntas, tá? Vocês que me acompanham aí, meus amigos, se tiver a manifestação dele, coloca aí nos comentários que eu dou destaque, tá? Eu não tô aqui para passar nenhuma notícia falsa, tá? Não quero julgar ninguém, nada disso, né? É que me chama muito a atenção essas colocações do Joaquim Barbosa, porque forma opinião. A TV Globo, querendo ou não, tem muito alcance ainda, né? Então você pega, como eu falei, pessoas aí que não têm tanto interesse em política, não vão atrás de informação e fica consumindo informações aleatórias. Poxa vida, né? É complicado. Então, aqui, Joaquim Barbosa, entenda, nesse país democrático, estamos numa democracia, não estamos? Eu vou falar para você, você não me conhece. Eu sou um cidadão brasileiro. Você pode ver o cabelão, aqui se tem algum preconceito com relação ao meu cabelo, à minha barba. Vou me antecipar dizendo que você não tenha nenhum preconceito. Eu sou um pai de família, trabalhador, tenho 3 filhos. Você sabe quem que eu voto? Vou falar, eu voto em Bolsonaro, né? E eu gosto de dizer que eu sou bolsonarista, sabia? Bolsonarista, por quê? Porque o meu voto é nele, eu gosto do cara, né? Quando a gente lê uma notícia como essa, dizendo que os adversários de Bolsonaro correm risco de vida, qual que é a tua ideia com relação a isso? São os apoiadores de Bolsonaro que de repente colocariam esses adversários em risco, ou é Bolsonaro, né, que colocaria as outras pessoas em risco? Porque eu não consigo compreender qual é o risco que essas duas pessoas, né, esses dois candidatos correm. Agora, se houver alguma coisa de fato, eu gostaria de saber, porque eu não vou apoiar nada disso. Jamais vou apoiar, mesmo que seja meu adversário, né? Então, de certa forma, a gente se sente um pouco ofendido. E assim como eu, escrevam aí, minhas tias, né? Minhas tias, tios, meus avós e avós, os jovens também aqui. Escreve aí, você é bolsonarista? Escreve nos comentários aí embaixo, dá o joinha e coloca aí, eu sou bolsonarista também, Ítalo. Tem tantas pessoas, Joaquim Barbosa, que gostam do Bolsonaro, nós não podemos gostar? A impressão que se passa é que é o seguinte, Bolsonaro, ele, como qualquer pessoa de destaque, ele é amado e odiado. Ele é amado pelas razões que levaram ele à presidência, né? Um cara do povo, um cara que não tem papa na língua, um cara que se errar, ele vai errar de forma transparente. Os erros dele a gente tem conhecimento, tudo tem conhecimento. Ele erra na frente das câmeras, especialmente nas declarações dele, porque é um cara, entre aspas, chucro. Um cara verdadeiro, entendeu? Não é perfeito, ele é verdadeiro, né? Enfim, todo mundo sabe porque gostam do Bolsonaro, certo? Agora, a impressão que eu tenho é que as pessoas que não gostam do Bolsonaro não gostam dele justamente porque ele representa o povo.
Ele não é um representante da elite. Antes de Bolsonaro aparecer no cenário nacional, né, como presidente da República, né, nós tínhamos ali o que a gente chama de teatro das tesouras, onde era uma dança das cadeiras, um trocava com o outro, era Fernando Henrique Cardoso, Lula, né? Então é a elite do país, né? A gente pode dizer que pessoas, né, que ocupam cargos públicos, que têm aí remunerações superiores a 30 mil reais, também está na elite, concorda? Então, o Joaquim Barbosa também faz parte da elite, né, financeira do país, mais de 30 mil reais, né, que um ministro ganha, não é isso? Ou estou enganado? Que eu saiba é isso. Então, quando você vê um cara do povo, embora também hoje ganhe aí mais de 30 mil reais, mas é um cara que anda de moto no meio do povo, é um cara que vai em qualquer boteco, é um cara que, na época da pandemia, ele não ficou trancado no seu gabinete e foi para dentro do povo, saber o que o povo estava passando, escutar o povo, entendeu? Foi ali, mesmo sendo um cara que estava ali em situação de risco, né? Ele é um cara da faixa de risco, mesmo assim ele não se fechou, ele não se acovardou, não se omitiu, ele foi para dentro do povo, para que o povo soubesse que ele estava junto com eles, né? Embora, né, as decisões dele não foram colocadas em práticas nos estados, né? Então o que acontece? Parece-me que justamente por Bolsonaro ser esse cara que não veio da elite, hoje ele pode até fazer parte, né, de uma elite financeira, entre aspas, né? Mas ele não veio, ele não é da elite, ele não tem o berço da elite, não faz parte do sistema de fato. Parece que é por essa e outras razões que todo o sistema não aceita. É a classe artística, é a imprensa, né? Pessoas como você também, Joaquim Barbosa, né? Essa elite não aceita o Bolsonaro. E o povão aceita. O povão aceita. E não só povão, empresários, mega empresários também, mas que construíram basicamente a sua riqueza, construíram e não herdaram. Né? É óbvio que toda regra, toda afirmação tem a sua exceção, mas generalizando é mais ou menos esse é o panorama do nosso país, das intenções de voto, da simpatia por políticos. Né? Aí eu concluiria nessa conversa com você, Joaquim Barbosa, perguntando o seguinte: você disse que o Brasil está, né, todo atrapalhado, enfim, as coisas que você disse. É só o Brasil? É só o Brasil que está assim? A Argentina não está assim? Não está assim. Os países espalhados pelo mundo aí não está assim. Litro de gasolina cara é só no Brasil, não, no resto do mundo não está. Lockdown, desemprego, essas coisas, foi só no Brasil? Quantos índices econômicos estão melhores no Brasil sob o governo Bolsonaro, comparados aos mesmos índices em governos de 4, 8 anos atrás, como você disse, onde não havia pandemia, os índices não eram tão bons quanto hoje? Vou te dar um dado, não é opinião, tá, Joaquim? É um dado. As estatais do Brasil davam prejuízo. Você sabia disso, né? E eu acho que você sabe também as razões disso, né? Ou pelo menos alguma das razões que levavam as estatais a terem prejuízos. Como que dentro de uma pandemia, no governo Bolsonaro, as estatais estão dando lucro bilionário? Aí eu pergunto para você, por quê? Qual é a tua opinião, Joaquim Barbosa, baseado neste fato que eu dou? Eu te dou um fato e gostaria de saber a sua opinião. Esse fato que eu te dei não seria um argumento importante, interessante, válido para confrontar a opinião que você disse que o Brasil está todo bagunçado? Óbvio que uma ou outra coisa não está bacana dentro do governo. Né? Dentro do governo não, dentro do Brasil. Né? Mas por conta da pandemia. Eu pergunto para você, como que você encara, Joaquim, o fato aí das reformas que foram feitas da Previdência, por exemplo? Nos governos anteriores, que você disse que não era tão bagunçado, ninguém encarou uma medida impopular, mas necessária. E Bolsonaro veio, encarou a medida impopular
e fez o que tinha que ser feito. Qual é a tua opinião diante deste feito, Joaquim Barbosa? Um abraço. Agora a minha conversa é com vocês, meus amigos. Este questionamento, meus amigos, é muito importante que as pessoas que não se interessam por política assistam esse tipo de vídeo que eu e vocês aqui estamos fazendo. Porque quando você pega uma pessoa que não tem conhecimento no assunto, assiste lá de noite, lá Pedro Bial, Joaquim Barbosa, nossa, puta, é verdade, hein? Nossa, Joaquim tá falando, olha, na Globo. Mostra esse vídeo desse cabeludo feio aqui para essa pessoa. Compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, nas suas páginas aí da internet, para que as pessoas tenham acesso a essa informação que eu estou passando aqui, a esses questionamentos. E aí, eu creio que se a pessoa tiver interesse nas informações, quem sabe ela muda de opinião, né? Eu creio que dificilmente uma pessoa não vá, pelo menos, questionar o que o establishment quer passar. Eu acho que vai ficar com a gente. O que você acha? Qual que é a tua opinião? Beleza, meus amigos? Esse é o vídeo de hoje. Agradeço a participação de vocês. Deixe seu joinha no comentário. Se inscreva aí no canal. Convide outras pessoas para vir fazer parte aqui da nosso ciclo de amizade virtual, não é verdade? E quando tiver alguma informação, alguma notícia, alguma situação que eu julgue relevante, eu venho trazer aqui para vocês de novo, viu? Tá bom? Então é isso, meus amigos. Um beijo no coração. Tamo junto.